Você sabia que existe um lugar na América do Sul onde nunca choveu e que há uma cidade inteira construída sobre um lago com casas flutuando? Ou ainda que o rio mais caudaloso do planeta não é o único rio da Amazônia? Existe outro, invisível, voando sobre nossas cabeças? Hoje vamos mergulhar nos fatos mais extraordinários sobre a América do Sul. Um continente que desafia a própria natureza, abriga a maior biodiversidade do planeta e esconde histórias que parecem saídas de filmes. Se você acha que conhece esse pedaço do mundo, prepare-se. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente sua perspectiva. Imagine sobrevoar um mapa do continente. Ao norte, florestas tão densas que escondem tribos nunca contatadas. Ao centro, planícies que se transformam no maior aquário natural do mundo. Ao sul, geleiras azuis brilhantes que parecem de outro planeta. E no meio de tudo isso, cidades vibrantes, culturas milenares e uma diversidade que não existe em nenhum outro lugar da Terra. Vamos começar essa jornada. A América do Sul é o quarto maior continente do planeta, ocupando cerca de 17,8 milhões de quilômetros quadrados, quase o dobro do território brasileiro. São 13 países: Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Venezuela, Chile, Equador, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, além de territórios ultramarinos como as Ilhas Malvinas e a Ilha de Páscoa. Aqui vivem aproximadamente 430 milhões de pessoas, falando principalmente português, espanhol, mas também inglês, holandês, francês e centenas de línguas indígenas que sobreviveram ao tempo. É uma região onde você pode encontrar desde o ponto mais seco da Terra até a maior floresta tropical do mundo, passando por montanhas que tocam os 7.000 metros de altitude. O que torna a América do Sul verdadeiramente única no mundo é essa mistura impossível. É o continente das contradições e dos superlativos. Aqui está a maior cadeia montanhosa fora da Ásia, o rio mais volumoso do planeta, o deserto mais árido, a segunda maior biodiversidade por quilômetro quadrado, e culturas que misturam 3 continentes, América, Europa e África, com uma intensidade que não se vê em nenhum outro lugar. Se o mundo fosse um livro de recordes geográficos, a América do Sul ocuparia páginas inteiras, e cada página conta uma história diferente. Vamos aos números que dimensionam esse gigante. A América do Sul tem uma área de 17,8 milhões de quilômetros. O Brasil sozinho ocupa quase metade disso, com 8,5 milhões. Para comparar, é como se você juntasse toda a Europa e ainda sobrasse espaço. A população ultrapassa 430 milhões de habitantes, concentrados principalmente no litoral. O Brasil responde por quase metade desse total, com seus 215 milhões de brasileiros. São falados oficialmente 3 idiomas europeus principais: português, espanhol e holandês. Mas existem mais de 400 línguas indígenas vivas, como Quechua, Aimará, Guarani e Mapudungum. A Cordilheira dos Andes é a segunda maior cadeia montanhosa do mundo, com picos acima de 6.900 metros. O Aconcagua, na Argentina, é o ponto mais alto das Américas, 6.961 metros de altitude. A floresta amazônica cobre 5,5 milhões de quilômetros e abriga 10% de todas as espécies conhecidas na Terra. 1 em cada 10 animais e plantas do planeta vive ali. O rio Amazonas despeja no Atlântico 209 mil metros cúbicos de água por segundo. Isso é mais do que os 7 maiores rios seguintes somados. Para você ter ideia, essa quantidade daria para encher 83 piscinas olímpicas por segundo. A economia sul-americana soma cerca de 3,5 trilhões de dólares de PIB anual. O Brasil representa quase metade disso, mas Argentina, Colômbia e Chile também têm economias robustas, baseadas em agricultura, mineração, tecnologia e serviços.
Os principais biomas incluem Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas, Chaco, Andes, Atacama e Patagônia. Cada um com ecossistemas únicos e espécies endêmicas. A América do Sul é o maior produtor mundial de café, cobre, lítio e soja, além de possuir as maiores reservas de água doce do planeta. E aqui está um dado impressionante. Enquanto o Brasil tem 215 milhões de habitantes em 8,5 milhões de quilômetros, o Suriname tem apenas 600 mil pessoas em 163 mil quilômetros, menos de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Agora imagine um continente onde você pode acordar numa geleira e dormir num deserto, passar o almoço numa floresta tropical e o jantar numa montanha nevada. Isso é a América do Sul. Comece pelos Andes, a espinha dorsal do continente, 7.000 quilômetros de montanhas que atravessam 7 países, do norte da Venezuela até o extremo sul do Chile. Os Andes não são apenas montanhas, são uma barreira climática, uma fábrica de biodiversidade e o berço de civilizações milenares. Ali, cidades como La Paz, na Bolívia, ficam a 3.640 metros de altitude, onde o ar é tão rarefeito que os recém-chegados precisam de dias para se adaptar. Desça para o leste e você encontra a Amazônia, 6 milhões de quilômetros quadrados de floresta tão densa que, vista de cima, parece um tapete verde infinito. Mas a Amazônia guarda um segredo invisível, o chamado Rio Voador. Todos os dias, a floresta libera 20 bilhões de toneladas de água na atmosfera através da transpiração das árvores. Essa umidade viaja pelos céus como um rio aéreo, alimentando chuvas no centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Sem a Amazônia, o clima de metade do continente entraria em colapso. Agora vá para o oeste, cruzando os Andes até chegar ao deserto do Atacama, no Chile. Este é o lugar mais seco da Terra. Há regiões onde nunca foi registrada uma única gota de chuva na história moderna. A paisagem parece Marte, tanto que a NASA usa o Atacama para testar equipamentos espaciais. Mas em anos raros, quando chove, o deserto explode em flores. Milhões de sementes dormentes despertam ao mesmo tempo, cobrindo o chão de cores vibrantes. É o fenômeno chamado deserto florido. Desça mais ao sul e você chega à Patagônia, uma terra de ventos violentos, estepes geladas e geleiras azuis brilhantes. O glaciar Perito Moreno, na Argentina, é uma das poucas geleiras do mundo que ainda avança. Quando pedaços gigantes de gelo se desprendem e caem na água, o barulho ecoa como trovões. No centro do continente está o Pantanal, a maior planície alagável do mundo. Durante a cheia, 80% do Pantanal fica submerso, criando um aquário natural onde onças pintadas caçam jacarés, capivaras nadam entre piranhas e mais de 650 espécies de aves colorem o céu. E no extremo norte, a Colômbia tem praias caribenhas de águas cristalinas, enquanto a Venezuela abriga o Salto Ángel, a cachoeira mais alta do mundo, 979 metros de queda livre, 15 vezes mais alta que as cataratas do Niágara. Essa diversidade cria fenômenos únicos. Na Bolívia, o Salar de Uyuni é o maior deserto de sal do planeta, com 10.000 quilômetros. Quando chove, uma fina camada de água transforma o salar num espelho perfeito, refletindo o céu. É impossível saber onde termina a terra e começa o céu. Mas a América do Sul não é só natureza, é gente. São 430 milhões de pessoas vivendo entre megalópolis e aldeias, entre arranha-céus e palafitas. São Paulo, no Brasil, é a maior cidade do hemisfério sul, com 12 milhões de habitantes na capital e 22 milhões na região metropolitana. Buenos Aires, Lima, Bogotá, Santiago, cada uma dessas capitais tem mais de 5 milhões de habitantes.
Nas grandes cidades, você encontra tecnologia de ponta, startups inovadoras, universidades de excelência e uma efervescência cultural que rivaliza com qualquer metrópole mundial. Mas o continente também enfrenta desafios profundos. A desigualdade social é uma marca. Enquanto alguns bairros ostentam luxo, favelas e periferias concentram milhões de pessoas sem acesso a saneamento, educação de qualidade ou saúde. Economicamente, a América do Sul é uma potência agrícola. O Brasil é o maior exportador de café, soja, carne bovina e suco de laranja do mundo. A Argentina é um gigante do trigo e da carne. O Chile domina a produção de cobre e, junto com a Bolívia e a Argentina, forma o Triângulo do Lítio, a região que concentra 60% das reservas mundiais desse metal essencial para baterias de carros elétricos e celulares. Nos últimos anos, o continente tem investido em energias renováveis. O Uruguai gera 98% de sua eletricidade de fontes limpas, principalmente eólica. O Brasil é líder mundial em energia hidrelétrica e biocombustíveis. Chile e Argentina expandem parques solares e eólicos na Patagônia. A integração regional é uma pauta constante. O Mercosul une Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai em um bloco comercial. A Comunidade Andina integra Peru, Colômbia, Equador e Bolívia. E a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica busca proteger a floresta de forma conjunta. Culturalmente, a América do Sul é um mosaico vibrante. Nas grandes cidades, você ouve reggaeton colombiano, samba brasileiro, cúmbia argentina, salsa venezuelana e rock chileno, tudo no mesmo dia. A gastronomia mistura temperos indígenas, técnicas europeias e toques africanos. O resultado são pratos únicos, como a feijoada brasileira, o ceviche peruano, as empanadas argentinas, a bandeja paisa colombiana e o churrasco uruguaio. E o turismo? A América do Sul recebe mais de 40 milhões de visitantes internacionais por ano, atraídos por Machu Picchu, Cataratas do Iguaçu, Patagônia, Galápagos, Amazônia e praias paradisíacas. Para entender a América do Sul de hoje, precisamos voltar no tempo. Há mais de 15 mil anos, os primeiros habitantes chegaram à região, migrando pelo Estreito de Bering e descendo pelas Américas. Eles desenvolveram sociedades complexas. Os Incas construíram o maior império pré-colombiano das Américas, dominando territórios do atual Equador até o Chile. Machu Picchu, Cusco e o sistema de estradas incas, que somavam 40 mil quilômetros, são testemunhos dessa grandeza. No litoral, os Moche e Nazca, no Peru, deixaram mistérios. As linhas de Nazca, desenhos gigantes visíveis apenas do céu, até hoje intrigam arqueólogos. No Brasil, os Tupi-Guarani dominavam a costa, enquanto na Amazônia, evidências recentes mostram que civilizações inteiras manejavam a floresta, criando terras pretas, super férteis. Em 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas, mas é em 1500 que Pedro Álvares Cabral desembarca no Brasil. Começa a colonização europeia. Espanha e Portugal dividem o continente pelo Tratado de Tordesilhas. Nos séculos seguintes, milhões de indígenas morrem por doenças, guerras e escravização. Para substituir mão de obra, cerca de 4 milhões de africanos escravizados são trazidos à força. Entre 1810 e 1825, quase toda a América do Sul conquista a independência. Simão Bolívar liberta Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. José de San Martín lidera a independência da Argentina e Chile. E o Brasil se torna independente em 1822, com Dom Pedro I. O século XX é marcado por instabilidade. Ditaduras militares tomam o poder em Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e outros países entre as décadas de 1960 e 1980.
São períodos de repressão, censura e violações de direitos humanos. A partir dos anos 1980 e 1990, a redemocratização avança. Eleições livres retornam, novas constituições são promulgadas e a América do Sul entra numa era de estabilidade democrática. No século XXI, o continente vive transformações rápidas. Boom das commodities, redução da pobreza, expansão da classe média, mas também crises econômicas, escândalos de corrupção e polarização política. Mas a alma da América do Sul vai muito além da história política. Se você quer entender a América do Sul, precisa sentir seu coração. E esse coração pulsa em campos de futebol, blocos de carnaval, milongas de tango e mesas fartas. O futebol não é apenas um esporte aqui, é religião, identidade, paixão. A América do Sul deu ao mundo Pelé, Maradona, Messi, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho. A Copa Libertadores e os clássicos sul-americanos mobilizam multidões. No Brasil, quando a seleção joga, o país para. O Carnaval brasileiro é o maior espetáculo de rua do planeta. Rio de Janeiro e Salvador recebem milhões de foliões. As escolas de samba contam histórias em desfiles que são verdadeiras óperas populares. Mas o Carnaval não é só brasileiro. Em Barranquilla, Colômbia e Oruro, Bolívia, as festas têm raízes indígenas e africanas profundas. O tango nasceu nos bairros portuários de Buenos Aires e Montevidéu no final do século XIX, misturando influências africanas, europeias e crioulas. Hoje é patrimônio imaterial da humanidade e atrai turistas do mundo todo para as milongas argentinas. A gastronomia sul-americana conquista paladares globais. O ceviche peruano, peixe cru marinado em limão, é um dos pratos mais copiados do mundo. As arepas venezuelanas e colombianas, feitas de milho, são versáteis e deliciosas. O churrasco brasileiro, argentino e uruguaio é arte. Carnes nobres grelhadas lentamente, temperadas só com sal grosso. E o mate, bebida tradicional compartilhada em cuias no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, é símbolo de comunidade e amizade. A música latina conquistou o planeta. Artistas como Shakira, Bad Bunny, J Balvin, Anitta, Karol G e Rosalía misturam ritmos tradicionais com pop, reggaeton e trap, dominando paradas mundiais. Festivais como o Rock in Rio e o Lollapalooza sul-americano movimentam milhões, e há tradições pouco conhecidas. Na Bolívia, lutadoras de cholitas, mulheres indígenas vestidas com saias tradicionais, protagonizam lutas de luta livre. No Equador, a Fiesta de la Mama Negra mistura catolicismo, rituais indígenas e homenagens afro-equatorianas. No Peru, Inti Raymi celebra o deus Sol Inca com procissões gigantescas em Cusco. Cada país tem seus símbolos. A bandeira brasileira com o lema Ordem e Progresso, o condor andino nos brasões de Colômbia, Equador, Bolívia e Chile, o sol de maio nas bandeiras argentina e uruguaia. São marcas de identidades forjadas em séculos de história. Agora vamos aos fatos que vão fazer você parar e pensar. Sério isso? O ponto habitado mais alto do planeta fica na América do Sul. La Rinconada, no Peru, está a 5.100 metros de altitude nos Andes. Lá vivem cerca de 50.000 pessoas, a maioria garimpeiros buscando ouro. O ar tem metade do oxigênio do nível do mar. Mulheres grávidas precisam descer para dar à luz, porque bebês não sobrevivem naquela altitude. O Chile é o único país do continente sem forças armadas permanentes desde 1948. Depois de uma guerra civil, a Costa Rica aboliu o exército. Ops, espera. Esse é na América Central. Na América do Sul, o Suriname é um dos menores e mais diversos países. Lá se falam holandês, inglês, hindi, javanês e línguas indígenas. Menos de 600.000 habitantes em um território coberto 90% por floresta. A cidade de Iquitos, no Peru, é a maior cidade do mundo inacessível por estrada. Para chegar lá, só de avião ou barco pelo rio Amazonas.
Mais de 400 mil pessoas vivem completamente isoladas por terra. O Salar de Uyuni, na Bolívia, contém 70% das reservas mundiais de lítio. É o ouro branco do século XXI, essencial para baterias de celulares, laptops e carros elétricos. Esse deserto de sal pode transformar a Bolívia numa potência tecnológica. Na Colômbia, existe um rio chamado Caño Cristales, conhecido como o Rio das Cinco Cores, ou o Rio que Fugiu do Paraíso. Entre julho e novembro, algas aquáticas colorem o rio de vermelho, amarelo, verde, azul e preto. É uma das paisagens mais surreais do planeta. O Atacama registra noites tão claras que é o melhor lugar do mundo para observar estrelas. Grandes telescópios internacionais ficam lá. Em algumas regiões, você consegue ver a Via Láctea a olho nu, com uma nitidez impossível em qualquer outro lugar. Existem tribos na Amazônia que nunca tiveram contato com o mundo exterior. Estima-se que mais de 100 grupos indígenas isolados vivam na floresta, protegidos por lei. Fotografias aéreas mostram aldeias intactas, pessoas que vivem como há milhares de anos. A Argentina e o Chile disputam a Cordilheira dos Andes, mas compartilham uma das mais longas fronteiras naturais do mundo, 5.308 quilômetros de montanhas. Em alguns pontos, você pode esquiar na Argentina de manhã e surfar no Pacífico chileno à tarde. Inacreditável, não é? Mas a América do Sul também vive contradições profundas. Há uma tensão constante entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico. A Amazônia, por exemplo, é alvo de debates globais, enquanto cientistas alertam que o desmatamento está próximo de um ponto de não retorno climático. Populações locais dependem da terra para sobreviver. Estudos recentes apontam que a Amazônia já não absorve mais carbono do que emite em algumas regiões. Ela está se tornando fonte de CO2, não sumidouro. A desigualdade social é outro desafio. A América do Sul tem algumas das maiores diferenças de renda do mundo. Em São Paulo, bairros ricos contrastam com favelas a poucos quilômetros. Na Colômbia, Bogotá tem áreas que parecem Miami, ao lado de comunas onde o Estado mal chega. Nos últimos anos, observou-se um movimento de urbanização acelerada. Hoje, 85% dos sul-americanos vivem em cidades, uma das taxas mais altas do mundo. Isso cria pressão sobre infraestrutura, moradia, transporte e meio ambiente. A América do Sul também enfrenta crises políticas recorrentes. A Venezuela, outrora um dos países mais ricos da região graças ao petróleo, vive uma crise humanitária desde 2015, com milhões de refugiados espalhados pelo continente. Colômbia, Equador, Peru e Brasil enfrentam ondas de migração inéditas, mas nem tudo é tensão. O continente tem avançado em energias renováveis, inovação tecnológica e turismo sustentável. O Brasil lidera projetos de reflorestamento e agricultura sustentável. O Equador desenvolveu o Yasuni ITT, um projeto pioneiro de proteção da Amazônia equatoriana. Argentina e Chile investem em startups de tecnologia limpa. A integração regional, embora lenta, continua progredindo. Acordos comerciais, cooperação científica, proteção de biomas compartilhados e até moeda digital sul-americana têm sido discutidos. A América do Sul é, antes de tudo, um continente em transformação. Entre a tradição e a modernidade, entre a natureza selvagem e as megalópolis, entre desafios históricos e sonhos futuristas. Então, voltemos à promessa do início. Fatos extraordinários sobre a América do Sul. Vimos um continente onde rios voam, desertos florescem, cidades flutuam e geleiras avançam. Onde vivem mais de 400 milhões de pessoas, falando centenas de línguas, criando culturas vibrantes, enfrentando desafios gigantes e construindo um futuro único. Imagine agora uma imagem. O mapa da América do Sul, iluminado à noite,
visto do espaço. As luzes de São Paulo, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Santiago brilham intensas. Mas entre essas cidades ainda há vastas áreas escuras, a Amazônia intocada, os Andes silenciosos, o Pantanal pulsante de vida. É o contraste perfeito. Civilização e natureza, convivendo lado a lado num equilíbrio delicado. A América do Sul não é apenas um continente no mapa. É um laboratório natural, um museu vivo de culturas, uma explosão de cores, sabores e histórias. É o lugar onde o improvável acontece todos os dias. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdos como este. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora eu quero saber de você. Qual país da América do Sul você gostaria que eu explorasse no próximo episódio? Bolívia e seus mistérios andinos? Colômbia e sua transformação impressionante? Ou talvez o Uruguai, o pequeno gigante do futebol e das energias limpas? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos construir juntos essa jornada pelo continente mais extraordinário do planeta. Até o próximo vídeo!